Olá, eu sou a Flan, falo do Momentos da Flan, entrevistas com pessoas anônimas. Mas hoje eu estou aqui gravando sozinha, sem nenhum entrevistado, sem nenhuma produção, só eu com você, para falar sobre um tema desafiador. Um tema que muitas pessoas ainda não estão prontas para falar sobre ele. Um tema que incomoda, que te faz sentar para cá, sentar para lá e não saber o que falar. Geralmente, as pessoas falam deste tema quando elas já saíram daquela situação. Aí ela se sente à vontade de falar sobre este tema. Elas saíram e já superaram, porque senão até então é um tema que ela ainda não consegue falar. Já está imaginando qual é o tema? Você já viveu em um relacionamento abusivo? Você sabe o que é um relacionamento abusivo? Você vive em um relacionamento abusivo? Meu nome é Flancilene, eu tenho 46 anos, já fui casada 3 vezes, estou no meu terceiro casamento, este ano eu completo 9 anos de casada. Este vídeo eu estou fazendo como protagonista de algumas situações. Não estou fazendo como profissional na área para dizer o que acontece na mente das pessoas que são abusadas ou na mente dos que abusam. Não sou essa profissional. Essa profissional eu até posso marcar depois aí no final do vídeo. É uma profissional que estudou anos para entrar na mente das pessoas, para entender a mente das pessoas. Mas o que eu vou falar hoje é como protagonista desse tempo que eu vivi casada e desse tempo que eu passei em relacionamentos, porque eu posso falar com propriedade, já que já me casei 3 vezes, né? Se esse vídeo não tiver nenhuma curtida, eu vou entender, porque eu sei que este não é um assunto fácil de ser falado, de ser digerido e nem de ser exposto. As pessoas não gostam de se expor. Mas vamos lá, vamos começar. O que é um relacionamento abusivo? Eu tenho visto e ouvido casos assustadores, porque quando é a gente que passa, a gente fica pensando: será que é só comigo? Será que é só eu que passo esse tipo de coisa? Eu devo estar fazendo drama, eu devo estar fazendo mimimi, eu devo ser muito frágil, porque ninguém reclama disso. Não é só você. Não pense assim. Todas passam de uma forma ou de outra. Todas as mulheres passam. Só que as mulheres têm um grande defeito. As mulheres não gostam de expor seus relacionamentos de forma negativa. As mulheres, elas sonham com um príncipe encantado, elas querem encontrar um príncipe encantado, mas aí casa com os sapos da vida. Quando elas casam com os sapos, é difícil admitir que ela casou com um sapo, porque ela criou um príncipe na cabeça dela e mostrou para as outras pessoas que ele era um príncipe. É como aquele ditado diz, que joga pérolas a porcos e depois é difícil voltar atrás. Então, geralmente, as pessoas voltam. As pessoas preferem manter a pose de feliz, a pose de bem casada, que meu marido é maravilhoso, que meu marido é um príncipe. Mas, na verdade, ali, entre quatro paredes, ela sabe. Ela sabe o que ela está vivendo, ela sabe quanto ela está aguentando.
Só que as mulheres têm uma outra qualidade. As mulheres aguentam, 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 aguentam. Tanto que vocês estão vendo a taxa de feminicídio como está. Absurda, explodindo em todas as classes sociais. De tanto que as mulheres aguentam o baldinho dela explodir, o baldinho dela transbordar. Gotinha, 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 até que ele transborda. Muitas, quando eles transbordam, já estão tão calejadas, já estão tão doentes, já estão tão cansadas, exaustas, que não sabe mais o que fazer. Já perdeu a sua identidade, já perdeu a sua profissão, porque geralmente as mulheres saem do trabalho, para de estudar, saem do trabalho para fazer a família. Ela fica grávida, ela tem o bebê, ela vai cuidar desse filho, porque não estou generalizando, tá? Existem homens e homens, mas nenhum é perfeito, como nós também não somos perfeitas. Então não existe casamento perfeito, porque são duas pessoas imperfeitas tentando acertar. Ponto. Voltando, quando a mulher se casa, ela vai ter filho, ela vai cuidar desse filho, e é real, mesmo a mulher trabalhando fora e o homem trabalhando fora e eles tendo um bebê, quem vai faltar para as consultas é a mulher, quem vai faltar para as reuniões escolares é a mulher, quem vai faltar na doença do filho é a mulher, mesmo ela trabalhando, mesmo até ela ganhando mais que o homem, que é raro, mas acontece, né? Porque aqui no nosso país, falar do nosso país porque eu estou falando de Brasil, a mulher ainda ganha menos do que o homem, infelizmente. Ela ainda ganha menos fazendo a mesma função ou fazendo muito melhor que o homem, ela ainda ganha menos. E quando ela tem esse filho, quem vai dar prioridade para o filho é sempre a mulher. Então ela tem aí um turno triplo, porque ela sai para trabalhar, ela cuida do filho e quando ela chega, ela ainda tem que cuidar da casa. O marido trabalhou fora e quando ele chega, ele quer tudo na mão. Quando ele vai lavar uma louça, eu estou te ajudando. Quando na verdade não é uma ajuda. Os dois trabalham fora. Por que é uma ajuda? Porque não é um trabalho dele também? Lavar louça, botar roupa para lavar, fazer a janta, passar uma vassoura na casa, entende? Mas aí não, a mulher, ela vai deixando, porque ela não vê que isso é um tratamento abusivo. Ela acha normal, nós fomos criadas assim. Nós somos criadas. Quando a gente é uma criancinha, o que que a gente ganha primeiro? Uma boneca. Uma boneca para cuidar, para trocar fralda, para limpar a bundinha, para dar comidinha na boca. A gente ganha cozinha de brinquedo, que é para você já ir cozinhando. A gente ganha ferro de passar roupa. É ou não é? Esse é os brinquedos. São os brinquedos das meninas, da nossa época, pelo menos. Que agora o mundo já mudou bastante. Ainda bem. Mas da nossa época, era esses os brinquedos, né? A gente não ganhava um telefone, olha aqui, filha, para você ser uma executiva, para você ganhar o mundo. A gente não ganhava uma mala de viagem. Olha, filha, você vai viajar ao mundo, você vai conhecer muitos países primeiro, para depois você constituir uma família. A gente não ganhava isso. A gente ganhava coisas de casa, né? Aí quando a gente casa, o homem fala assim, mas eu não sei fazer isso. Por quê? Porque eles sempre foram criados soltos, né? O homem ganha bola, vai ser jogador de futebol para ganhar dinheiro. O homem ganha carrinho, vai ser Fórmula 1, vai, entendeu? Sei lá, ganha bichinho, bonequinho, vai brincar, vai distrair, ganha videogame. Enquanto a gente está lá ralando para aprender tarefa de casa, ele está lá curtindo, jogando videogame, jogando bola, entendeu? E assim vai crescendo, crescendo. E quando se casa, ele está na mesma sintonia. Tinha uma mãe que fizesse tudo e vai ter uma esposa que faça tudo, que entregue tudo na mão.
E isso eu não estou dizendo que é ruim. É bom você agradar o seu amado. É gostoso, ainda mais quando esse amado merece. É bom você proporcionar as coisas para ele, porque com certeza ele proporciona as coisas para você também. Mas até isso é bom, até quando não passa a ser um abuso. Porque quando você tem que dividir todas as tarefas, quando você tem que trabalhar fora, quando você tem que cuidar do filho sozinha, isso já começa a ser abusivo, porque é muito cansativo para a mulher fazer tudo isso sozinha. Compreende? Mas o que eu quero chegar é o seguinte: é mesmo a mulher pegando tudo isso para si, ela vai ficando exausta, ela vai ficando cansada, mas ela dá conta. Ela dá conta, porque mulher consegue fazer uma, duas, três, 10 coisas ao mesmo tempo. E com maestria. Com maestria. E ainda sangrando, tá? Menstruada muitas vezes, com cólica. Porque cólica é uma dor surreal. Só a gente que passa. A gente sabe como é. Tem que trabalhar e tem que fazer tudo isso. E ainda tem que sorrir. E ainda tem que estar pronta, tem que estar arrumada. E pior, quando acabam as cólicas, vem a menopausa, que é esse bicho horrível que a gente está passando. Posso falar com propriedade também, que muda totalmente a tua vida e a tua rotina, que você fica desesperada. Como eu vou dar conta de tudo isso agora? Mas isso é um assunto para outro dia, para a gente conversar. Voltando ao abuso emocional, a mulher enfrenta todas essas questões, tá? Todas essas questões. E aí entra o companheiro. Cadê o companheiro para apoiar? Muitos, não, como eu vou sempre frisar isso, não estou generalizando, tem homens e homens, tá? Mas nós estamos falando dos abusadores. E nem não são os físicos hoje que eu vou falar, são os abusadores mentais mesmo, psicológicos, que vai na mente da gente, sabe? Desses daí que é aquela cobra sorrateira que vai aos poucos. Esse que eu tô falando. Então é esse que não contribui com as tarefas domésticas, é esse que fala para você, ué, mas não fez a janta ainda? A janta hoje não tá boa. Ué, não lavou minha roupa? Não tá passada? Sendo 1 milhão de coisas que a mulher tem que fazer. E isso vai acumulando, e mais a criação dos filhos, porque ela tem que acompanhar tudo. E eu tenho visto mulheres doentes, extremamente doentes, porque não conseguem sair desse ciclo. Homens que estão acabando com uma família inteira, inteira, porque quando os filhos vivem num ambiente tóxicos, os filhos se tornam adultos problemáticos, cheios de frustrações, cheios de coisas que eles não conseguem resolver. Também temperamentos abusivos. É um ciclo que passa de pai para filho, porque ele viveu aquilo na infância e ele vai levar aquilo para a vida adulta. Tem pais que estão acabando não só com as mães, com as esposas, eles estão acabando com a família inteira. Eu fui criada numa casa sem pai. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai e logo eu tive um padrasto que não foi nada fácil, nada. Eu faço terapia até hoje para consertar os estragos que aquele homem, com as suas dores, que hoje na terapia eu entendo isso, que ele não pôde me dar melhor, porque ele também não tinha para dar. Ele já trazia as dores dos pais deles, mas é um povo muito ignorante, que ignorante de ignorância mesmo, não digo ignorante por falta de dinheiro, ignorante mesmo, que acha que não precisa de ajuda, que acha que está tudo certo, que não tem nada para aprender. Então, uma pessoa dessa, infelizmente, não vai procurar ajuda nunca. E vai adoentando as outras pessoas
que vive com ele. Ele era extremamente agressivo, nunca me bateu, tá? Nunca me bateu, mas batia na filha dele, que era sangue dele. Ele era meu padrasto e tinha filha, batia que machucava muitas vezes. Mas o pior para mim era o psicológico. Ele acabou com o meu psicológico. Eu ouvi coisas que eu não seria capaz, coisas que eu era assim burra, que eu ia casar grávida, que eu não servia para nada, que eu era uma vagabunda. Nem sei se eu posso falar esses nomes aqui no YouTube. Mas coisas assim absurdas, em brigas à toa, brigas tolas, sabe? E eu sempre fui uma menina muito disciplinada, uma menina muito boa. Se perguntar para minha mãe, eu nunca dei trabalho enquanto eu morei dentro da minha casa, eu nunca fui de responder, nunca fui rebelde. Eu sempre fui uma adolescente, uma criança boa. Eu queria uma família, eu queria ser amada. Essa era a minha vontade, essa era a minha vontade, porque eu já não tinha o meu pai. E eu via naquele homem o meu pai, tanto que eu chamava ele de pai. Então, na minha história, eu já comecei com abuso emocional desde criança. E aí eu fui para os meus casamentos. Fui casada há 10 anos com o pai do meu filho, que eu era muito jovem, ele era muito jovem. Eu tinha 21 anos quando eu casei com ele, ele tinha só 22. Não tinha como dar certo na época. Talvez tivesse, porque muita gente casa jovem e dá certo, né? Mas eu sou aquela que eu falei, eu não sou aquela que eu falei no início do vídeo para vocês, aquela mulher que passa panos quentes em tudo para mostrar o casamento perfeito. Eu nunca fui essa, desde novinha, nunca fui. Quando não tá bom, eu boto a boca no mundo. Eu falo para todo mundo, isso aqui tá uma droga, eu não quero mais, não me serve, porque não tá bom. Porque quem muito engole, depois, na hora de separar, a família é a primeira a te apontar o dedo. Mas esse homem era perfeito. Ele te dava tudo, ele te supria de tudo. Você tá maluca. Você não vai arrumar um outro desse nunca mais. Você arruma um outro desse. A família é a primeira. Encobre as suas coisas para você ver. Fica falando que sua vida é perfeita, que seu marido é um príncipe. Fica falando isso, que na hora de você querer se livrar disso, minha amiga, vão ser 2 problemas, 4 problemas, todos os problemas do mundo. Porque é mãe, pai, irmão, cunhado, primo, tia, todo mundo se metendo onde não deve se meter. Então, deixe claro quando as coisas acontecem. Não esconda. Se as mulheres não escondessem tanto, não tinha tanto feminicídio no nosso Brasil. Então, eu casei a primeira vez, não deu certo, não era o tipo de homem que eu queria para mim. Eu queria ser amada, eu queria ser desejada, eu queria príncipe encantado, ainda mais com 21 anos, não é isso que a gente quer? Foi um excelente pai. Tive o meu filho com ele, tenho um filho apenas. Um filho maravilhoso, é tudo de bom. E eu falo que a única coisa que eu acertei nessa vida foi no meu filho maravilhoso. Tive um filho desse relacionamento de 10 anos, não podia ter escolhido um pai melhor, mas nós estamos falando de marido. Marido, pai e marido é totalmente diferente. É assunto para um outro dia também. Não inclua o filho de vocês na briga de marido e mulher, eles não têm culpa. Ele ama o pai como ama você. É uma outra conversa. Isso a gente pode falar depois. Vocês me digam aí nos comentários se vocês querem esses temas que eu vou passando, se vocês querem que eu faça um vídeo para conversar sobre isso também. Mas na relação entre homem e mulher não deu certo. Eu cheguei no meu limite, o meu máximo. Eu sofri horrores nesses 10 anos. Eu chorava, eu implorava, eu pedia terapia de casal, eu pedia tudo para que a gente desse certo e não deu certo. E eu também devolvia na mesma moeda as agressões psicológicas que eu passava ali.
a falta de atenção, eu também devolvi, eu era muito imatura. E eu cheguei uma hora nesses 10 anos que eu falei, eu não quero mais isso para mim, eu estou indo embora e eu quero sair disso. Peguei as minhas coisas, arrumei tudo e fui embora. Ele ainda chegou, ainda perguntou para mim o que eu estava fazendo, eu falei, eu vou embora, eu não aguento mais. A gente não brigou, ele nunca foi agressivo, nunca foi, ele é uma pessoa muito boa, maravilhosa, só não me serviu como marido. E nessa hora ele sentou assim na beirada da cama, eu ainda lembro, e disse para mim assim, ele chorou, ele derramou uma lágrima, eu nunca tinha visto ele chorar, nem quando nosso filho nasceu, e ele chorou. E eu sentei perto dele e eu falei assim, se você quiser eu fico. Aí ele falou, não, eu não vou pedir para você ficar porque eu não posso te amar do jeito que você deve ser amada. E aí eu levantei com aquele coração partido em 1 milhão de pedaços e fui embora. E nunca mais voltamos. Depois de seis anos, 6 anos, eu casei novamente, no segundo casamento. Esse casamento eu só vou pincelar porque eu nem falo que foi um casamento, foi um cagamento, com perdão da palavra. Foi aquele casamento que, sabe, a segunda vez eu digo que a mulher ela quer provar que ela pode ser amada, que ela pode ser desejada, que ela está empoderada, que ela já beijou tudo que podia beijar, que ela já viveu, que ela já superou o primeiro e que agora ela veio para dar certo. É o segundo. É aí que o tombo é maior. É aí que a vaca vai pro brejo. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu vivi 1 ano e 8 meses nesse casamento, nesse casamento horrível. É um absurdo que eu vivi. Não foi amor, foi paixão, porque você sabe que paixão é aquela coisa louca, aquela, né, que você olha, ai, é meu príncipe, é maravilhoso, ele me fazia sentir a mulher mais linda do mundo, mais desejada, mais amada, mais princesa. E quando você entra naquele negócio e você começa a ver que não é nada daquilo, e você começa a pensar, e agora como eu vou sair disso? E eu mostrei para todo mundo, eu fiz aquela festa, eu vesti véu e grinalda de novo. E eu mostrei para todo mundo que ele era lindo, que ele era perfeito, que ele é um príncipe. Ele nas redes sociais, ele faz declarações, ele posta foto comigo, ele diz que me ama, mas em casa o pau come e come feio. E é palavras horríveis para cá, e é coisa que voa para lá, e é agressão física que começa. E agora? Como eu vou sair dessa? Como eu vou falar isso para minha família? Como eu vou encarar minhas amigas? Porque mulher é esse negócio de amiga, né? É cheia de amiga para dar palpite, cheia de amiga para julgar, cheia de amiga para chegar, larga desse cara. Mas é a primeira quando você larga que pega, que tá lá. Cuidado com as amigas, cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Voltando, segundo casamento, durou 1 ano e 8 meses, com direito até a Maria da Penha, restrição, doente, doente, doente. Porque quando a gente está apaixonada, a gente acha que é amor, que a paixão é amor. Só que paixão não é amor. Paixão é um troço que mata e morre pela pessoa. É um negócio horrível, um negócio que você faz qualquer loucura, que você se humilha, que você sai pelada correndo no condomínio. Quem viu a cena vai lembrar, chorando, fica comigo, eu te amo, não me deixa, eu não sei o que eu vou fazer sem você. Gente, é horrível, é horrível. Você se sente a pior olha, é um tapete que a pessoa pisa em cima.
pisa em cima. É uma das piores sensações que eu já vivenciei na minha vida. É o tal da paixão. E aí eu fiquei um ano e 8 meses casada com este indivíduo. Mas eu consegui sair das profundezas do inferno, do fundo do poço. E quando eu digo eu consegui, porque é eu por eu mesma, sem ajuda de ninguém, porque nessa hora você não tem ajuda. Nessa hora as pessoas ou vão te julgar ou não se importam com o seu problema. Se vira, você não entrou, agora sai. Eu me tranquei num quarto escuro 6 meses. O meu filho, na época, ele tinha 13 anos. Ele não queria ir para a escola com medo que eu tirasse a minha vida, porque eu só chorava. Eu só chorava. Eu só chorava. Eu chorava, eu chorava. Eu trabalhava home office, fazia ali o que eu podia. E chorando, chorando, chorando. Eu lembro que chegou um. Agora a gente ri. Chegou um rapaz para ligar o meu telefone, acho que foi uma dessas operadoras de telefonia, e ele começou a conversar com a mulher dele, com a esposa, pelo telefone. Só que a gente estava conversando antes. E eu de costas trabalhando e eu conversando com ele. E ele falando carinhoso com a mulher dele e tal. Então, gente, eu estava tão passada que eu comecei, é verdade, você tem razão, moço. Você tem razão. Gente, o homem pegou, falou assim, "Ó, amor, só um pouquinho, só um pouquinho." Eu achando que era comigo. Eu tô falando com a minha esposa. Tá, tá. Gente, que vergonha. Que carência. Que carência. Eu estava extremamente carente, arrasada. E eu emagreci mais de 12 quilos. 12 quilos. Para vocês terem ideia. Mas eu sou uma mulher forte. Te falei que mulher é cheia de, né? Eu sempre fui uma mulher muito forte, muito pé no chão, muito determinada. As coisas acontecem comigo porque acontece com todo mundo e eu sempre fui muito impulsiva. Então vai acontecer mais comigo, né? Quando eu quero, eu quero. Quando eu quero, eu faço. Quando eu quero, eu faço acontecer. Então, mas eu tenho a mesma garra para sair dos problemas. A mesma garra que eu tenho de entrar, eu tenho para sair. Eu me posiciono. Entende? Então eu deixei passar aquilo, eu deixei viver todo aquele luto. Eu digo que eu fui do inferno ao céu, do inferno ao céu. Eu procurei todas as terapias do mundo para eu fazer, para eu estudar, para eu entender tudo aquilo, para eu tirar, arrancar aquele homem do meu coração. Sabe, porque quando a gente casa, a gente cria raízes, se entrelaça. Não sei se você já viu essa figura na internet. Eles fazem uma ilustração, né? Que as nossas raízes se entrelaçam com a pessoa. Você fica cheio de raízes. E se você não cortar isso, você só vai atrair homens desse tipo para você. E eu estava decidida a nunca mais atrair homens, nem do primeiro e nem do segundo relacionamento. Eu tinha que conseguir atrair uma pessoa boa, diferente. Só que nessas terapias que eu fui buscar ajuda, para eu me livrar disso, eu aprendi a viver sozinha. Eu aprendi a ser feliz sozinha. Eu falo para vocês que antes, se eu chegasse em casa e visse a casa vazia, eu chorava a noite inteira. E quem passa por isso sabe que eu não estou exagerando. Você passa a noite acordada chorando, achando que você vai envelhecer sozinha, que você vai ser eternamente sozinha, que ninguém te quer, ninguém te ama, que você não vai constituir uma família, que por mais que você possa ser realizada profissionalmente, tenha dinheiro, você é uma mulher que todo mundo olha e fala, ela não tem marido. Como se maridos, sabe, fosse
você é a solução dos problemas. Mas a gente acha que é enquanto está vivendo isso, a gente acha que é. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Todo mundo procura uma cara metade. Eu entendo. Só que nessa hora eu tinha parado de aceitar qualquer coisa, entende? Eu queria alguém, mas eu queria a pessoa que eu determinasse. Não é quem me quisesse, não. Eu falava, vem, vem. Você me quer, ninguém quer mesmo, vem você mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Não, eu aprendi que ia ser diferente. Quem determina agora quem eu quero sou eu. Se eu chegar em casa e a casa estiver vazia, não tem problema. É livramento, não é problema. E eu fiquei feliz, eu fiquei leve, eu fiquei satisfeita. Eu mudei meu brilho, eu mudei o meu cheiro, porque eu quero ainda estudar sobre isso, sobre eu não sei falar a palavra, mas diz que a gente tem cheiros. Cada fase que você está vivendo, você solta cheiros para atrair coisas, pessoas. E eu acredito muito nisso, eu ainda quero estudar sobre isso. Então eu comecei a atrair outro tipo de pessoas. A primeira coisa que eu fiz foi uma lista. Eu fiz uma lista inteira de como eu queria que meu homem ideal fosse. Eu quero que ele seja alto, moreno, carinhoso, bom, provedor, atencioso, não me xingue, não me bata. E fui. Fui falando tudo o que eu queria. Claro que depois você acha esse homem, você ainda esqueceu coisa. Tinha que ter posto mais coisas ainda lá dentro, né? Mas a maioria das coisas eu encontrei. E todas as noites, como uma oração, eu li essa lista antes de dormir. Eu fazia todas as noites. E esperava. Se aparecer este homem, eu caso de novo. Se não aparecer, eu estou feliz. Eu já casei 2 vezes, já tive meu filho e me contento com isso. Este era o meu pensamento. Mas aí, acho que não deu um ano, já apareceu esse dito cujo, que tudo estava bom, mas ele me prometeu que ficaria melhor. E casei novamente, de véu e grinalda, porque eu sou dessas. Só caso tiver véu e grinalda. Não teve grinalda dessa vez, mas teve coroa e teve vestido simples de noiva. Porque aí já tô com mais idade, você tem que baixar na bola, né, nos modelitos. Mas eu casei em julho. Eu faço 9 anos de casada. E sim, vocês estão perguntando, arrumou esse homem que você queria? Sim, eu arrumei este homem que eu queria da minha lista. Exatamente como eu pedi na minha lista. É perfeito, Flan? Como eu disse antes, não é perfeito, nada é perfeito, porque eu sou imperfeita, porque ele é imperfeito. Somos duas pessoas imperfeitas tentando alcançar a perfeição, que é o casamento, que é o viver juntos. Não é perfeito, mas é a pessoa que eu amo, é a pessoa que muda por mim. O homem, quando ele ama, ele também muda. Ele muda pela pessoa. Porque as pessoas só podem mudar quando elas estão dispostas a mudar. Ele não muda porque eu quero que ele mude. Ele muda porque quando eu digo para ele, você me faz mais feliz se você fosse assim, ele vai pensar, puxa, por que que eu não posso fazer se eu também amo ela? Entende? Então ele muda. As brigas vão haver, as desavenças vão haver, principalmente quando entra problemas, quando entra problema com dinheiro, quando entra estresse, quando entra rotina, né? É, filhos, tudo
Não tive mais filhos, tá? Quem não me conhece, não tive mais filhos. Optei por não ter mais filhos. Nunca mais eu tive. Eu tive um filho só do meu primeiro casamento. Esse é um outro assunto que se vocês quiserem que eu traga, é sobre criação de filhos. Meu filho tem 23 anos, já é formado, é engenheiro e já trabalha, é super bem resolvido. Se vocês quiserem também que eu traga sobre esse assunto, deixa descrito aí embaixo. Mas então a gente não teve mais filhos, mas tem muitos problemas dentro de um casamento, né? E só pelo fato de virar rotina já é um problema, né? E pelo fato de até você conseguir fazer a pessoa enxergar que está errada, ou até mesmo você olhar você para dentro e pensar assim, ó, eu não posso mudar, mas eu posso me mudar. Porque é só quando você se muda que o outro, vendo a sua mudança, resolve mudar também. Porque se você só exigir, só pedir, só falar, ele não vai mudar. Ele não vai. Ele vai ficar pior, porque homem é mimado. Homem é mimado. Ele vai ficar pior com você. Agora, quando você mudar, o que você não pode mudar no outro, você muda em você. Ele começa a mudar também. E aí a paz começa a reinar. Minhas amigas, imponham-se. Parem de engolir tudo. Eu tô falando isso para vocês com propriedade. Eu entendo totalmente quem ainda não conseguiu chegar nisso. Eu entendo, porque a gente tem medo de falar, a gente tem medo de perder. Porque, como eu falei no início, às vezes a mulher deixa de trabalhar fora para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. Ela perde a sua identidade, ela começa a viver a vida do marido e não mais a dela. E com isso os anos passam e daqui a pouco ela já envelheceu. E ela não fez mais nada da vida além de cuidar dos filhos e do marido. E agora, para onde ela vai? Como ela vai se manter? Como ela vai voltar para o mercado de trabalho? Como ela vai fazer? As minhas amigas, depois que eu vi amigas de 60 anos dando a volta por cima, e eu com 40 morrendo de medo, 30 de fazer e acontecer, não. Quando a gente busca inspiração nessas mulheres, que elas são inspiração, inclusive eu tenho algumas para entrevistar ainda, para ajudar a gente a ver, porque a gente sempre está aprendendo. Quem quer aprender sempre está aprendendo, sabe? Essas mulheres são inspirações, que existe vida, que a gente não vai ficar. É claro que a vida vai mudar, é claro, não vou ser hipócrita aqui, que a vida não vai mudar. Uma, porque depois que a gente vai envelhecendo, tudo é mais difícil. Se você não guardou dinheiro, se você não tem recursos, se você é dependente daquele homem, é claro que sua vida vai virar de cabeça para baixo. Mas o que vale mais a pena? Você ter dinheiro ou você ter paz? O que vale mais a pena? Você viver numa mansão comendo pão que o diabo amassou? Ou você viver numa casinha que você entra, tudo é do teu gosto. Todo o silêncio, todo o cheiro, toda a paz que você buscou a vida inteira está ali. É aquilo que você tem hoje, é aquilo que restou, mas é aquilo que te faz feliz, é aquilo que te traz paz. Eu acho que isso não tem preço que dinheiro nenhum compra. Hoje eu vejo mulheres. Existem dois tipos de mulheres que brigam e que vale a pena ainda continuar no relacionamento porque ainda tem coisas boas. Porque ele te ama, porque ele muda também, porque ele faz esforço para estar com você.
porque ele te apoia, porque ele te deseja, porque ele mostra ser fiel a você. Ele é uma pessoa confiável e tem os defeitos. Olha quantas qualidades para alguns defeitos. Tá? E tem aquele homem que ele não quer nada com você. Ele quer te destruir. Ele quer competir. Ele quer botar uma rédea em você. Aliás, a rédea ele já tem. Ele quer fazer você de lixo. De lixo. Você é o brinquedinho dele. É a posse dele. Ele quer tripudiar em cima de você. Ele quer te deixar acreditando que nenhum homem mais vai te querer com essa idade, com esse corpo, com esse tanto de filho, com a tua ignorância, sem você trabalhar, sem você ter parado de continuar os estudos. Quem vai te querer, minha filha? Ah, fica aí, eu tô te fazendo um favor. Você sabe que isso é real, que isso acontece, que tem muitos, são muito mais do que os bons. Então esse homem é aquele que sai do barzinho, te deixa em casa, aquele que chega fora de hora do trabalho, aquele que é cheio de amiguinho solteiro, aquele que tem senha no celular, aquele que você não pode levar uma amiga na casa, que é tititi pra lá, tititi pra cá, aquele que vive viajando a trabalho, quando chega em casa mal olha na tua casa, na tua cara, aquele que dorme caindo da cama para não encostar em você. E ainda tem aqueles que têm anos que não encostam em você. E você ainda acha que é normal. Você ainda acha que ele é bom, que imagina. Aquele que paga as coisas para você só para você não se separar dele. Aí ele te paga, te banca, te paga as coisas para você não separar, porque o homem é igual gato. É igual gato. Não, não é igual gato, não. Não vou fazer essa comparação porque eu não me lembro da lógica. Mas homem, a maioria deles, eles não gostam de mudar. Eles não gostam de mudar. Homem gosta de do mesmo lugar dele ali. Eles gostam de fazer as presepadas, mas voltar pro canto deles. Eles não gostam, eles gostam de rotina, eles gostam de ficar ali, entendeu? Não sei se eu tô sendo clara nisso. Eles não gostam de mudar desse movimento. Mulher muda, né? Mulher muda de roupa toda hora, mulher muda de coisa, mulher muda os móveis da casa. O homem não gosta nem que muda os móveis da casa. Eles gostam de ter o canto dele, as coisas dele, tudo ali. Então, é muito mais fácil eles manterem uma mulher ali, porque já está adestrada, já dá tudo na mão, lava, passa, cozinha, serve na hora que quer. É muito mais fácil ele manter aquela mulher ali, entende? Do que ela se revoltar e querer ir embora. Aí nessa hora vai chamar, mas você é louca? Eu te dou de tudo, eu faço tudo por você, você é maluca, como que você vai embora? Porque eles não conseguem ver isso, entende? E muitos conseguem, são safados mesmo, né? Diga-se de passagem. E vocês caem nessa história. Caem porque, por tudo que eu já falei, pela idade, pelos filhos, eu não vou dar conta de criar essa criança sozinha. Muitas têm medo que os filhos sofram. Amiga, seu filho sofre vendo as duas pessoas que ele mais ama na vida como referência brigando, se matando dentro de casa. Quando se separa, depende de você manter esse elo junto com o pai dele. Depende de você. Eu falo com propriedade, mas um assunto que vocês queiram que eu venha aqui falar é sobre como você pode manter pai e filho unidos após o divórcio. Te falo com propriedade, porque eu fui casada, separado, meu filho tem 23 anos e o pai foi o melhor pai do mundo e continua sendo. A gente tem que dar os créditos a quem merece.
Ele é um maravilhoso pai. Então é um outro assunto se quiserem que eu fale. Mas voltando, parem de romantizar casamento falido, casamento quebrado. A gente só dá amor a quem merece. A gente só fica com quem retribui o que a gente faz por ela. Quem não merece, não fique. Quem não nos deseja, não se demore. Saia dessa relação antes que você tenha um câncer, antes que você desenvolva uma doença, qualquer outra doença, porque o corpo reage a tudo. Resgate a tua autoestima. Pegue uma foto antes deste casamento, ou uma foto no dia que você estava casada, coloca no espelho e se olha. Cadê essa mulher? Onde ela foi parar? Por que ela não está mais aqui? O que eu faço para resgatar? Por onde eu começo? Quem causou isso? Quem é o culpado disso? Você. Você é o culpado disso. Para quem respondeu que é ele. Não é ele, é você. Porque as coisas só acontecem com a gente porque a gente permite. Quando eu fui fazer terapia e eles falavam isso para mim, eu tinha vontade de pegar, levantar e sair. Mas é real. Só depois que você se cura, que você se vê, você sabe que isso é real. Então é só você. Você está nessa situação porque você está se permitindo. E você só vai sair dela quando você quiser sair dela. E não pense que você, já falei, vou falar de novo, tem pai, tem mãe, tem parente, tem alguém para ajudar. Você não tem. É você por você mesmo. As pessoas vão te apoiar, podem te apoiar, se tiver, algumas, se tiver sorte. Depois que você tomar a decisão e você começar a dar os seus primeiros passos. Mas até então, é você por você mesmo. E lembra, você que tem filhos, quanto mais você ficar, pior vai ser. Eu esperei o meu filho fazer 7 anos. Eu sabia que eu não queria aquele relacionamento. Desde o dia que eu casei, eu sabia que não ia dar certo. Mas quando eu tive ele, eu falei, quando ele fizer 7 anos, eu separo. Porque eu julguei uma idade, depois de ler muito, depois de me preparar muito, uma idade que ele não seria aquele rebelde sem causa. Ai, você separou do meu pai, você acabou com o meu futuro. Ele não ia chegar em mim e falar isso, tanto que ele nunca fez absolutamente. E é uma idade que o filho é muito apegado com a mãe, os filhos. A gente tem até os 11 anos da criança para incutir coisas na cabeça, para formar a personalidade dela. Então eu ainda tinha até os 11 anos para trabalhar isso. E fiz com maestria. Fiz, posso falar de boca cheia, que eu fiz bem feito. E valeu a pena, eu acertei. Quanto mais você esperar, quanto mais, vou esperar meu filho crescer, vou esperar meu filho. Vai ficar adolescente rebelde, enchendo o saco, querendo gritar com você, vai ser seu segundo marido, te tratando mal, te dando má resposta, porque eu vejo filhos de amiga dando mal resposta, são totalmente mal educados, sabe? É pior do que o pai, pior do que o pai, 1000 vezes, sabe? E que são uns tolos, porque não passaram por nada, não tem base de nada, e a mãe tá tão pequena, tá tão diminuída, que ela deixa isso acontecer até pelos filhos. O que você vai virar, mulher? Pelo amor, se ame, se resgate. Esse é o meu vídeo, ficou mega comprido, mas é tudo que eu precisava falar com vocês sobre relacionamento abusivo. Não precisa só apanhar, não precisa jogar coisas, não precisa um monte de coisas, são pequenas coisas. É qualquer coisa que não te faça feliz, que tira a sua paz, que
te faça mais chorar do que sorrir. Se você estiver sentindo assim, não vale a pena. Agora, como eu falei, não estou fazendo apologia aqui para separação, para divórcio. Faça uma análise. Coloca aí no papel uma lista, coisas boas, positivo e negativo. Vê na tua lista. Se você colocar 2 positivos e uma lista de 30 negativos, foge, corre. E dor de amor não mata. Não mata. O amor mata, né? Porque as pessoas dizem que matam, porque eu amo tanto que matei. Deus me livre. Amor não mata, não. Corrigindo, amor não mata. E dor de amor não mata. Ah, você acha que vai separar, vai sofrer, sofrer, sofrer. Você emagrece uns quilos, uns 12 quilos mais magra, fica gata pra caramba, porque depois você emagrece, você vai pra academia, fica gata, resgata a tua autoestima. Olha aí, que maravilha. Esse foi os Momentos da Flan hoje, falando sobre esse tema que nem todo mundo está preparado para falar. Às vezes até consegue ouvir, mas não está preparado para tomar uma atitude, tá? Deixa aí sua curtida se você conseguir, marca alguma pessoa que você queira que veja esse vídeo também. E se algum assunto que eu passei por aqui foi bom, que você quer que eu volte para falar sobre ele, marca nos comentários também. Beijo, força mulher, vamos nos unir. A gente precisa uma fortalecer as outras, tá bom? Tchau.